A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 2 de fevereiro, mês de carnaval, né? E janeiro já se foi, né? É o ano andando rápido. Mais uma vez, agradecendo a vocês pelo carinho da audiência, estarem aqui acompanhando, pensando, procurando trazer assuntos sempre que eu entenda que seja do interesse da nossa região. E quem acompanha o programa há muitos anos sabe que no período que antecede as eleições municipais, o Pensando Nova Friburgo retorna com um tema recorrente, voltado para essas eleições. Para muitos, essas eleições podem parecer distantes, mas estamos a pouco mais de 8 meses delas, pois elas acontecerão no dia 6 de outubro. Estranhamente, eu estou falando estranhamente porque eu caminho por tudo quanto é lugar, esse programa já está no ar há mais de 21 anos, esse chamado período pré-eleitoral está muito frio, né? Fica parecendo que nós nem teremos eleições esse ano. Não tem o frenesi, por exemplo, das eleições de 2020. Naquela época, janeiro de 2020, eu já tinha entrevistado pelo menos 8 pré-candidatos, pessoas que falaram comigo, Modesto, sou pré-candidato a prefeito. Dessa vez, apenas 2 falaram comigo, um terceiro eu sou pelo jornal e um quarto dizem que será, enfim. Ontem, conversando com um amigo, ele falou comigo que está todo mundo esperando não sei o quê, né? Não quero se lançar para não se queimar. Pode ser, mas esse por onde anda é uma ocasião que eu converso com políticos que já exerceram o cargo eletivo, mas estão atualmente afastados desse cargo eletivo. No caso de hoje, ele não está afastado dos cargos públicos. E por que convido esses políticos? Em primeiro lugar, eles prestigiaram o programa quando eles exerciam esses cargos eletivos, né? Em segundo lugar, é sempre bom saber se eles têm interesse em disputar novos cargos nessas eleições que estão chegando, ou se pretendem, ao menos, trabalharem nela, enfim. É uma curiosidade de todos nós, né? E essa noite eu receberei um nome da política friburguense que já exerceu o cargo de vereador por vários mandatos, e atualmente ele está exercendo um importante cargo na região em nome do governo estadual. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Sendo que os mais bem informados, né, em política já sabem, só por essa discussão, de quem eu estou falando, né? É só saber. Só mais 2 mais 2 dá 4 e a gente sabe quem já foi exercer o cargo de vereador por vários mandatos, hoje exerce um importante cargo regional aqui em nome do governo do estado. Mas, enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma tradição do Pensando Nova Friburgo está sendo mantida, por onde anda. Antes, aquela costumeira frase e o mantra que eu disse que ia começar a fazer aqui até que o governo municipal tome uma atitude que eu acho que é tão simples, mas ele não quer tomar, né? Eu falo que não quer tomar porque não dá para entender de outro jeito. A frase quem disse foi Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um advogado nacionalista e anticolonialista. Ele tinha a ética como princípio na política indiana. Ele viveu entre os séculos XIX e XX. É um dos grandes nomes cultuados aí do século XX, né? Ele disse o seguinte: se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha. Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha. Quando eu estou falando de justiça aqui, não é da justiça formal, não. Estou falando da justiça do dia a dia, né? Se você está vendo algo que vai contra a justiça humana, né, e não se preocupa, a injustiça também é sua, né? Eu estou falando isso porque a gente às vezes vê isso, né? A injustiça acontecendo, a pessoa vendo e fica quieta, não faz nada, né? Então, essa frase é por isso. Isso aqui não é recado para ninguém, mas eu tive um fato de semana que aconteceu
que isso me lembrou a fazer essa afirmação. Se age contra a justiça, se eu te deixo agir, então a justiça é minha. A gente nunca deve se calar quando a gente vê injustiça ocorrendo. O mantra que eu resolvi estabelecer, né? Vocês sabem que o mantra é eu ficar repetindo seguidamente algumas atitudes públicas que eu tenho certeza que são possíveis de serem executadas, mas o poder municipal não faz. E esse mantra é tão simples de fazer, bastam 2 pessoas, um profissional com a roçadeira e um outro com um ancinho puxando, e depois um caminhão para tirar o mato. Eu caminho sempre ali pela antiga linha do trem, tá? E ali em frente à fábrica Ipu, tem uma calçada ali que não dá para caminhar mais sobre ela. Marcolinho, coloca a foto, por favor. Olha só. O matagal que está... Como é que ali no canto tem uma calçada. Vocês não estão vendo que o mato está em cima dela. É uma calçada, ela é estreita. Mas ali, o que acontece? Ali é uma via, nesse trecho... Isso aí é uma outra foto, né? Vocês estão vendo que não dá, né? O que acontece nessa via? Ali tem uma ponta num carro. Essa via, pode tirar a foto, Marcolinho. Esse trecho aí em frente à fábrica de Ipu é um trecho onde a via é mais estreita, podem parar veículos de ambos os lados e o tráfego é em mão dupla. Se você estiver caminhando, ali é uma rua muito usada por pessoas que caminham, por bicicletas. E quando você está caminhando naquele trecho, se vier um carro, você tem que pular no meio do mato, porque senão ele vai te atropelar. Tá? E impressionante que ali na antiga fábrica Ipu tem muitas empresas ali, muitos trabalhadores. E eu caminho cedo, né? Eu trabalho também. Nós estamos gravando esse programa na quarta-feira, eu caminho ontem na terça. E estava na hora ali, eu caminho muito cedo, chegando os trabalhadores das empresas, todo mundo caminhando no meio da rua. E é perigoso, tá? Corre risco de pessoas serem atropeladas. Eu já estou falando há 3 programas seguintes, mas não é porque eu estou falando, não. É porque a prefeitura tem que dar um jeito nisso, aquilo ali é um profissional. Eu fico perguntando, às vezes eu falava aqui que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana era dorminhoca, agora eu vou ter que falar que a Secretaria de Serviço Público também é dorminhoca? Não é possível que eles não estejam vendo isso, não é possível que não saibam, não é possível que ali não passe um profissional da prefeitura, não é possível que ali não passe um vereador, por sinal ali tem um vereador dali, o José Roberto Pacheco Puli, eu sei que ele já falou sobre isso, mas tem que apertar. Prefeito Johnny Maio, eu sei que o pensando chega até você também de um modo ou de outro. Vamos dar um jeito. Será que eu vou ter que continuar com esse manto aqui falando? Tem uma outra coisa também que eu vejo ali, eles estão tentando revitalizar a fábrica Ipu, eu acho ótimo, estão pintando, dando um jeito. Eu já vi profissional ali da fábrica Ipu, trabalhando ali, roçando onde a gente guarda os carros. Pergunto, por que esse profissional também não pode até ali roçar isso? Eu também cobro de quem hoje está administrando aquele espaço. Se a prefeitura não faz, se vocês têm equipamento para fazer, por que não? Então também eu cobro a prefeitura, mas também cobro quem está administrando aquele espaço ali, as empresas que estão ali, porque vocês estão botando... É aquela história, não estão... Os funcionários podem andar no meio da rua, né? Os trabalhadores podem... Agora bonito, né? Chamar de colaboradores, né? Os colaboradores podem andar no meio da rua, podendo ser atropelados. Se vocês têm uma... Eu já vi profissional saindo lá de dentro com a roçadeira nas costas. Então por que não faz o serviço? Brincadeira, né? Então eu cobro a Secretaria de Serviço Público, parece que está dormindo, e também a própria administração daquele espaço ali da fábrica Ipu, tá? Vou continuar falando, hein? Enquanto eu não ver aquilo feito direito, eu vou continuar falando aqui. E olha que eu sou chato, eu fiquei 2 anos cobrando um muro ali de contenção ali onde é São Bento, até que na época o prefeito Rogério Cabral resolveu fazer, né? Mas vamos ao programa dessa noite, claro. Estou falando de Nami Nassif, né? Que é ex-vereador e atual. Agora, o nome ele vai dizer, porque o nome é grande. Eu vou deixar para ele falar, senão eu vou falar errado. Então, Nami, agradeço por estar presente. Eu sei que você tem um dia muito atribulado, mas você tomou um tempinho para vir aqui gravar. Obrigado por você ter vindo. Modéstia, um prazer todo meu aqui, para todos também telespectadores da Pensando Nova Friburgo. É muito importante essa nossa presença também, te dar informações do trabalho que está sendo feito, né?
Eu, na verdade, eu exerço o cargo, sou coordenador regional da Secretaria Estadual de Infraestruturas e Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, secretaria pela qual nós temos a EMOP e o DR sob o nosso guarda-chuva, entendeu? Então, eu coordeno essa região toda de de Nova Friburgo, São Sebastião do Alto e Teresópolis está na minha linha de coordenação. É bastante coisa, Bastante né? coisa. Nós temos praticamente em todos os municípios, nós temos uma intervenção do governo do Estado. Nós vamos falar aqui a pouquinho sobre esse trabalho seu, que é importante para a gente. Mas antes, como você já tem um bom tempo que você não vem aqui no Pensando, né? E você sabe que a gente hoje está cada vez chegando mais longe pelas mídias, né? Hoje a TV Zoom, além de ir pela TV a cabo, né? Aquela TV a cabo antiga, né? Que hoje o programa já atinge, você falou em Teresópolis, já chega a Teresópolis, chega a Petrópolis, mas hoje as mídias, a internet está prevalecendo, né? Hoje nós estamos no aplicativo da TV Zoom, no YouTube, tudo ao mesmo tempo, né? Na hora que esse programa está sendo exibido às 21 horas, então as pessoas podem assistir pelo aplicativo, pelo YouTube, né? Em tempo real, e depois fica lá gravado, né? Pode assistir pelo site da emissora e, claro, pela TV a cabo, né? Então, e claro, nós sempre temos novos telespectadores. Então eu vou pedir para você, muita gente sabe da sua atividade, que é longa, né? Nós estávamos conversando até antes você já tem um longo trabalho prestado na Friburgo, mas não custa a gente falar um pouquinho desses seus mandatos. Você fazer aí retrospectiva dos seus mandatos, os períodos, marcos que você acredita que deixou lá na Câmara. Mano, é o que eu falo, eu entrei na política por coincidência. Eu me lembro que em 92 eu fui convidado para fazer parte de um grupo de advogados para advogar na campanha eleitoral do candidato Carlos Guimarães. E naquela eleição, nós tínhamos um advogado aqui em Friburgo e tinha um escritório no Rio de Janeiro, um advogado PDT. Nós tínhamos uma ligação com o Rio de Janeiro. Passou as eleições, o Neuci da Silva se elegeu prefeito, o doutor Heródoto foi o segundo colocado nas eleições e se montou um movimento pela Nova Friburgo, do qual nós ingressamos na Justiça para questionar a anulação das eleições. Éramos uma legislação nova, a lei complementar 90, né, a lei de elegibilidade, e assim enfrentamos. Ali passou, comecei a frequentar o meio político, e acabou que eu tenho um amigo meu chamado deputado Hugo Leal, que é advogado também, e ele era muito ligado ao governador do estado, o Brizola, e ao Garotinho depois, e nós ficamos advogando ali. De repente, ele resolveu ser candidato a deputado, perdeu as eleições, aí um dia resolveu me lançar candidato a vereador, não quis ser naquela coisa, acabei me elegendo vereador em 2004. Foi a primeira vez que você foi Primeiro eleito? mandato em 2004, perdi em 2008 e me elegi em 2011, né, 10. Reelegi e me reelegi em 2012 de novo. Tive 3 mandatos de vereador, fiz um trabalho na Câmara, sempre fui tratado como centrão, eu não radicalizava. O primeiro governo foi até de oposição no governo Saudade, uma postura uma oposição inteligente, né, que votava contra, mas também não tinha compromisso com o governo. E depois fiquei muito neutro na Câmara, com o centrão, que sempre eu pensei o seguinte: nós temos que construir pontes para trazer benefícios para Friburgo. O radicalismo não leva a lugar nenhum. E eu fiz um trabalho muito grande aqui, consegui muitas verbas para o Nova Friburgo. Se você conseguia, através do deputado Guilherme, eu tinha uma parceria com ele, a gente chamava gabinete compartilhado. Não sei se você lembra disso, tinha um problema da FAP, estava caindo um muro, arrumei R$1 milhão para fazer aquele muro. Consegui, no último governo, agora na pandemia, a UPA estava com dificuldade financeira com o governo Renato Bravo, através do Guilherme, aportamos R$5 milhões para salvar a UPA do Nova Friburgo. Consegui recursos para estruturar toda a Casa dos Pobres e o Laje. Temos um trabalho forte ali, inclusive estruturei toda a Casa dos Pobres, climatizando toda a casa, com televisão, informatizando a casa. Consegui 3 veículos para casa, 2 vans, uma saveira, quer dizer, fizemos um trabalho social e fiz também no Laje, um monte de recursos do Laje. Então, quer dizer, eu fiz um trabalho mais voltado nesse sentido, entendeu? Social. Então, eu acho que, como vereador, cumpri minha parte, fiz um ciclo, dei minha contribuição. Quando eu perdi a eleição agora, em 2020, eu sou próximo ao governador do estado. O governador Cláudio Castro chegou a ser assessor do Hugo, nós trabalhamos juntos, né? Ele foi assessor do Hugo. E ele, quando assumiu o cargo de governador, eu estava logo em janeiro ou fevereiro aqui em Friburgo, a primeira vez que ele esteve em Friburgo aqui,
Eu estive com ele me chamou e tal, nós tivemos até aqui no Bombeiro, depois encontrei com ele no Córrego Dantas, falei, vou te esperar no Córrego Dantas. Ficamos conversando na ponte, o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, o Uruan, que era também companheiro nosso de trabalho lá com o deputado Hugo Leal, ele falou, você tem que ir para o governo agora, o Cláudio queria. Eu falei, não, por enquanto não, acabei de perder a eleição, vou começar a acertar minha vida particular, minha vida privada. Passou, viemos aqui dar início, me lembro que ele esteve aqui logo depois para dar início à pedra fundamental do Hospital do Câncer. O Uruan estava, o Cláudio também foi convidado novamente para participar do governo do Estado, e eu falei que naquele momento também não, devia passar as eleições, se ele se reelegesse, eu teria. E assim foi, passou as eleições, eu fui convidado, numa forma de trabalhar na Secretaria de Estado, e queria que nós participássemos junto do governo, e eu resolvi ficar. Aí, a princípio, não ficaria na região aqui, mas depois de umas conversas lá, entenderam por bem eu coordeno a região de Friburgo aqui, coordeno toda a região aqui, pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, em relação ao governo do Estado. A minha indicação é uma indicação pessoal do governador e do secretário, né, na indicação política, tanto é que eu tenho certas autonomias, né, independente dos outros coordenadores. A gente tem feito um trabalho, e hoje, você tem noção aqui, nós temos hoje, que eu expliquei a você, a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Estado, nós temos, sob o nosso guarda-chuva, temos o DR e EMOP, e nossa região, por exemplo, aqui, se você colocar, por exemplo, nós revitalizamos praticamente toda a estrada 142, né, que é a Serra Mar, foi revitalizada com as encostas todas. Estamos concluindo agora, o governo do Estado, através do DR, fazendo a variante, que era um sonho de 40 anos. A entrada ali de antigo, né, aquela pontezinha sem vergonha que era ali. De Lumiar, é a obra do secretário de Estado, um projeto antigo, estava agarrado. Tem uma parceria ali, então está se concluindo. Se você pegar também aqui a região aqui, você pega São Sebastião do Alto aqui, Trajano de Moraes, toda a estrada está sendo reconstruída, as encostas, tudo estão sendo feitos. Temos muito trabalho nos municípios, né, que vários projetos do governo do Estado, porque se você pegar, por exemplo, em Nova Friburgo aqui, vai ter chamado Asfalto Presente, um projeto do governo do Estado. O governo do Estado da emulsão asfáltica, a aplicação vem pelo município. Esse trecho que foi asfaltado de Lumiar, São Pedro da Serra, é o projeto nosso, né, do asfalto do governo do Estado. Tinguilinha, governo do Estado, tem aqui no Nova Suíça, governo do Estado, quer dizer, tem várias parcerias do governo do Estado. Isso aí a Prefeitura e o Estado fazem essas parcerias. É chamado asfalto presente. O Estado, o município está entrando com a aplicação. Há municípios, Modesto, que a gente aplica também, a gente entra com a estrutura toda fazendo a pavimentação. Mas aqui porque tem uma usina... Tem uma usina, a gente dá a emulsão asfáltica e se faz isso. E aí fica de melhor qualidade, eu sou engenheiro, posso falar. Você tem uma usina, o asfalto sai muito mais fácil. A gente tem esse projeto aqui. Temos aqui algumas obras de contenção feitas no Estado, né, pelo Estado também. Nós concluímos a obra aqui do Floresta, Fazenda da Laje, Califórnia. E uma obra hoje que pela Secretaria de Meio Ambiente, né, da minha secretaria, nós estamos canalizando ali o rio Córrego Dantas, né, que desemboca em Conselheiro Paulino, e pelo projeto Limpa Rio está se desassoreando o rio ali em Conselheiro. Concluímos agora um projeto aqui de Friburgo, aqui, que custou em torno de 16 milhões de reais, foi a drenagem da cidade. Esse a gente vai falar específico mais à frente. Foi feito esse projeto. Tem duas que eu vou deixar para falar especialmente, então, na drenagem e no Hospital do Câncer. Tá bom. Então, nós temos aqui várias atuações e se você percorrer comigo aqui, cara, é difícil chegar no município e não ter intervenção do Estado agora. Eu até digo assim, às vezes eu brinco com determinados prefeitos que eles ficam reclamando, né, porque a ansiedade deles, porque o Estado fez muito no município. Não há, hoje, se você pegar quantos anos vem investimento nessa monta em nossa região. Em Friburgo, hoje, tinha uma casa de 300 milhões de reais de investimento, só em Nova Friburgo, aqui, os estados e tudo. Com Limpa Rio, dragagem de rio ali, a canalização. Então, um prefeito, pela ansiedade dele, veio me cobrando uma obra que fosse feita, que era importante para ele e tal. Eu falei, cara, não tem como agora, o secretário está apurando. Eu falei, prefeito, tira as obras do Estado e vê o que você fez. Agora, você teve sua passagem na Câmara, você teve essa atuação toda, eu sei que você sempre foi um camarada que teve muito bom trânsito em Brasília, sempre teve uma ligação forte com o Leal, acredito que você também tenha, às vezes, de repente, conseguido verba, não sei, através de outro. Mas aqui, especificamente, você deixou algum projeto na cidade que você acha que tem feito a diferença na vida do friburguense? Modesto, você vê a Casa dos Pobres que eu fiz, a qualidade de vida que eu melhorei da Corizar, me faz assim, dormir tranquilo. Aquilo é uma das coisas que te orgulha? Ali me orgulho, ali, a Casa dos Pobres hoje, nós equipamos, climatizei toda a casa, consegui recurso para climatizar toda a casa, televisores nos quartos, bebedouro, peguei 2 vans, eu tenho uma passagem interessante, a irmã Adriana é muito dinâmica, nós conseguimos 2 vans e uma saveira, ela pegou os sacudidos, foi passear com eles na praia, me mandando foto.
Quer dizer, tem uma passagem. Eu acho que o Laje também, nós tivemos uma intervenção muito grande ali. Hoje, agora, recentemente, ano passado, nós entregamos a Saveira, o Laje, que vai transformar em ambulância. Então, ali, quando eu perdi as eleições, Modesto, eu até falo a você, assim, eu fico pensando que você tem que entrar na vida pública para fazer a diferença, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando eu perdi eleições de determinadas pessoas, até na Câmara de Vereadores, falaram que eu tinha trabalhado errado. Deixa eu te perguntar, você sempre foi bem votado. Eu lembro que em 2016, eu sei que anotei até aqui, porque eu sei que você foi bem votado, você teve quase 1.500 votos. Eu cheguei a 2.300 votos. Então, você já passou de 2.000 votos. E na última eleição, você teve mais votos do que alguns que estão lá. Mas você sabe que o jogo é jogado assim. O que você acha que aconteceu que você não se empenhou? Olha só, ou você tinha problemas acontecendo. Você acha que você estava muito próximo do Renato Bravo e isso pode ter revelado em você? Na verdade, eu não apoio o Renato Bravo. Nós lançamos o Juvenal Condá como candidato. Você lançou o Juvenal Condá? O Juvenal Condá como candidato. Houve um problema de coligação, né, na formação da coligação, não teve um nominato, deve legenda. E eu tinha alguns problemas familiares também, né, naquele momento. Primeiro estava a pandemia, né? Isso, está a pandemia que foi uma eleição muito atípica, né? Eu tinha um trabalho muito forte com a terceira idade, muita gente não foi votar. Eu tinha um problema familiar, meu sogro tinha falecido próximo naquele tempo, minha esposa estava muito mal, entendeu? E eu estava assim, já, tipo assim, muito envolvido com muitas coisas, entendeu? E realmente não teve o retorno que eu esperava, entendeu? Apesar do trabalho, eu ainda falo uma pessoa fala comigo, né? Meu filho fala comigo, pai, você perdeu a eleição, você perdeu com 2.300 votos, eu acho que você perdeu, tipo assim, a gente fica sentido uma votação dessa. Para você perder a eleição com 800 votos, quase 800 votos, eu acho que foi ingratidão com o que você fez pela cidade. Eu trabalhei muito, Modesto, trabalhei muito. A UPA ia fechar, eu consegui recurso para a UPA. Na pandemia, nós conseguimos, fui arrecadar de recursos, botamos mais de 10 milhões de reais aqui para suportar a pandemia, mas eu acho que, para mim, eu acho que tem um ciclo na vida da gente que a gente passa. Eu, como vereador, eu me sinto dever cumprido. Eu não fiz da vida pública uma forma de riqueza. Nunca procurei empregar familiares. Eu tenho minha vida própria, meus negócios próprios, independentemente de política. Você vê, quando eu saí da Câmara, fiquei 2 anos para aceitar um cargo no Estado. Então, eu acho que a gente tem que entrar na vida pública e marcar nosso mandato, deixar uma marca. Eu deixei. Eu acho que eu melhorei a qualidade de vida entre o Laje e o Cacá dos Pobres. Naquele momento, 220 acolhidos. 220 Então, para mim, está satisfeito. Poderia ter uma UPA, poderia ter sido fechada, entendeu? E a PAI, por exemplo, aquele muro, 1 milhão de reais eu consegui para fazer o muro da PAI. Então, são coisas que a gente faz na vida e que deixa essa marca. É isso aí. Eu tive a oportunidade, né, não só eu quanto o Zuri, nós entrevistamos naquela eleição todos os candidatos, 16, entrevistamos 15, só não entrevistamos o Renato Bravo, porque na época ele não se interessou em ser entrevistado. A gente, convite você faz, a pessoa vai. É lógico. E eu reputo que o prefeito Johnny Marques sabe que eu não votei nele, eu cansei de falar isso já aqui, apesar de reconhecer valores neles hoje, mas todos os candidatos, aquele que me se mostrou assim mais bem preparado era o Juvenal. Só que eu falei com ele uma coisa, né? Eu falei, Juvenal, você para mim, eu falei isso em off, né? As coisas eu posso falar, que a eleição já foi. Falei, você está muito preparado, mas se você não conseguir chegar em todo mundo, as pessoas não vão notar isso. Eu sei que você porque eu tenho experiência, eu lido com isso. Depois eu falei com ele da campanha, eu falei isso com ele. Eu falei, a gente não conseguiu entrar na cabeça de muitas pessoas. E você sabe que a eleição, se você não chega na população, a população não vai votar. Eu falo que a eleição é um momento emocional. Eu perdi a eleição do Juvenal, perderei de novo a eleição que vai disputar com ele. Eu acho que é uma pessoa íntegra, e muito preparado. E outra coisa, seria um excelente gestor. Eu também acredito que sim. Entendeu? Eu acho que desculpa aí, os políticos que estiveram na frente do mandato, eu acho que Friburgo hoje, nos últimos mandatos que teve aqui, não teve um projeto da cidade, era um projeto de poder voltado para grupos políticos. Quando você assume um governo executivo, tem um projeto da cidade. Isso eu aprendi com o Dr. Heroto. O Dr. Heroto, o último mandato dele, o Friburgo 200 anos. E você viu os frutos que podem ser desenvolvidos ali. E você pega os últimos anos aqui, os mandatos, eles estão preocupados com as próximas eleições, não com a próxima geração. Isso tem causado um dano muito grande a Friburgo e você deixa os projetos serem executados. Isso aí é uma das questões que muito se fala do problema da reeleição, né? Há muita gente que... Eu cheguei nos anos 90, quando houve aquele movimento de reeleição, eu cheguei a achar válido, mas eu penso que hoje
a forma da cabeça do brasileiro pensar, tanto como eleitor como gestor, a reeleição acaba sendo isso que você está falando. O membro do executivo entra nos 4 primeiros anos pensando em se reeleger. E depois ele sabe que não vai mais... Pelo curso político. Aí, eu não sei. Agora você falou algo aí, eu concordo com você que o Juvenal seria... acredito que seria um bom prefeito, sim. Você mesmo falou que desde 1992 se lida no meio político. Você já passou por vários prefeitos, né? Alguns deles como vereador, você sempre nunca teve, digamos assim, não foi um vereador de embate, de crítica, não? Você tem que conciliar e mostrar solução, né? Passada a distância do tempo, né? Você... O que você pode citar daquilo que alguns que impressionaram mais para você, seja no aspecto positivo ou negativo, se você quiser falar, alguém que era mais difícil? Como é que você avalia esses prefeitos com que você lidou? Modesto, eu aprendi muito no Dr. Heródoto. O Dr. Heródoto foi um professor na vida pública, como gestor, como homem público, como pessoa. Ele tinha uma visão administrativa voltada para Nova Friburgo em fazer a cidade desenvolver. Ele via Friburgo como era um visionário, ele planejava a cidade, que a cidade crescesse. E quando você trabalha com um gestor como o Dr. Heródoto, que ele vê da iniciativa privada, ele vinha gerindo a cidade, ele via grandes projetos para a cidade, você vê que a cidade progressou politicamente em relação a isso. Como Paulo Azevedo também foi um líder político, também deixou suas marcas de desenvolvimento na cidade, a gente não vê, de tempo para cá, a gente não vê mais político dessa forma. O Dr. Heródoto, por exemplo, ele deixou um projeto marcado, Friburgo 200 anos. Ele planejou a cidade para organizar para 200 cidades. Se as pessoas pegarem o que foi feito daqueles projetos, pegarem os arquivos da prefeitura, vão ver que eram projetos fáceis de serem executados, fáceis de pegar recursos. Inclusive, eu deixo hoje um legado que foi deixado do Dr. Heródoto, que eu levei esse projeto em Brasília, que nós vamos conversar mais à frente aqui, que é o Hospital do Câncer. Se tem o Hospital do Câncer no Nova Friburgo, graças à mente do Dr. Heródoto Bento de Mello, que deu a ideia, criou essa ideia, fez um projeto, levou esse projeto em Brasília para aportar recursos para se construir um hospital de oncologia no Nova Friburgo, que conseguiu 50 milhões, ficou para o governo do Estado, depois daquelas confusões, Sérgio Cabral e tudo, que agora o governo do Cláudio Castro resolveu iniciar a obra. Então, se tem um pai hoje, um dono da criança do Hospital dos Cânceres, o Dr. Heródoto Bento de Mello, foi um mentor intelectual da iniciativa do Hospital do Câncer. Ou seja, na sua cabeça, então, ele foi o que mais te impressionou todo? Mais impressionou como gestor, e quem trabalhou com ele... ver desenvolver tudo. E também me impressionava também no Paulo Azevedo, a dinâmica dele também. São duas pessoas que eu respeito politicamente, pela dinâmica, pela forma que governava a cidade. Deixar suas marcas de desenvolvimento e planejamentos. Planejar a cidade para o futuro, não para a próxima eleição. Não é à toa que hoje, quando se fala em políticos, né, pelo menos as pessoas que têm aí mais de 40, 45 anos, Paulo Azevedo e Heródoto são as marcas que ficaram. Né? A gente há de reconhecer. Não quero desmerecer os prefeitos seguidos, pelo amor de Deus. Mas, digamos, hoje a gente tem... Eu até estava comentando isso na entidade que eu faço parte, né? Que nós fizemos um evento muito grande no sábado, né? E nós fizemos tão bem. Então, eu estava dizendo nessa segunda-feira passada que o sarrafo aumentou demais. Sarrafo é um termo que a gente usa, né? Que é usado lá no atletismo, né? No salto em altura e no salto com vara, né? Quer dizer, para você ganhar, você salta numa altura. Para o próximo ser melhor, tem que soltar mais alto. Então, a verdade é que Heródoto e Paulo deixaram o sarrafo muito alto. E a gente não vê nenhum prefeito posterior que conseguiu chegar na altura deles. Alguém me pergunta, mas será que nós vamos ter um dia... Eu não sou dono do futuro, né? Tomara que tenha, mas que a gente não conseguiu, Modesto, não acho tem. Que também voltou vontade política e muitos projetos do Dr. Heródoto deixou na prefeitura, planejava o Friburgo 200 anos, estavam nos arquivos da prefeitura. Mas aí eu acho que faltou vontade de pular o sarrafo, né? Pular o sarrafo, sim. Faltou vontade de pular o sarrafo, experiência também, mas passou, né? Mas eu sei que as pessoas falam, Modesto, mas você fala isso que você tinha uma amizade... profunda com ele. Eu tinha, mas com o Paulo Azevedo, eu não tinha essa amizade profunda. Engraçado. Mas eu reconheço nele. É isso aí. E, infelizmente, eu tive um privilégio ruim, porque eu fiz a entrevista 20 dias antes dele falecer. Foi a última vez que ele deu uma entrevista longa ao meio de comunicação, ele deu aqui, estava sentado pensando lá na outra sede. E, inclusive, rola na internet, até porque quando fez 10 anos da morte dele, eu botei esse programa no ar. Mas era um homem também que
Eles, é um negócio, pintavam de vermelho e de verde. Mas eles, a briga deles era para Friburgo, né? É verdade. Deixaram a marca deles. Deixaram a marca, como diz o outro, marcaram, né? Marcolinho, vamos para um rápido intervalo, na retorno vamos falar assim, aí do seu cargo, do presente, tá bom? Tá bom. Vamos voltar. Voltamos daqui a 2 minutos. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando hoje pelo o tradicional Por Onde Anda, conversando com o Nami Nassif, que exerceu o cargo de vereador por vários mandatos, tem uma atividade política importante. Ele conhece Brasília de cor e salteado, né? É um pidão lá em Brasília, sempre foi, né? Agora vamos falar do cargo que você está exercendo. Você já disse que você chegou ao cargo pela sua boa relação com o governador, né? Secretário. E com o secretário também? Uruan Andrade, que é o secretário de Estrutura e Obras do Estado. Todos os dois você tinha lidado com eles antes, né? E nós trabalhamos juntos, porque eles foram assessor do deputado Hugo Leal. Então a gente se conhece há 20 e poucos anos, há 26 anos. O Cláudio, o atual governador, ele inclusive frequentava meu gabinete aqui em Friburgo. Ele teve algumas vezes no meu gabinete. Quando ele é assessor do Hugo, nós fazíamos campanha junto, ele sempre foi próximo ao Márcio Pacheco, era dobradinho Márcio Pacheco com o Hugo. Nós trabalhávamos juntos, o Uruan, o... Tem uma passagem, até esse dia estava comentando, o Márcio veio fazer ele cantava, né, nas igrejas, ele foi cantar aqui no Suspiro, estava um frio danado, chovendo, nós estávamos ali assistindo o Cláudio cantar, estava eu e o Uruan, eu acho que o Cláudio estava junto também, de rir, um frio danado, a gente cantando ali, estava ali. Então o Cláudio era um amigo mesmo nosso, até de família, com essa minha esposa, todo mundo, e o Uruan também, então era um grupo só do Hugo. O Cláudio chegou ao governo do Estado, aí convidou para o trabalho. Como é que você avalia o mandato dele até agora como governador? Eu sei que você vai falar com propriedade, eu vou falar com propriedade. Você não vai jogar, você não joga confete. Eu vou te falar uma coisa aqui. O Cláudio hoje, o governador Cláudio Castro, ele governa para a população. Ele não governa para grupos políticos, se você observar isso. Nós, hoje, ele não está preocupado se Friburgo, o prefeito é adversário ou aliado dele. Se nós tivermos fazer uma intervenção de obra, nós vamos fazer. E você vê que isso dá resultado, porque se nós andarmos aqui, toda a minha região, a aceitação popular é muito grande dele, por reconhecimento da população. Se você vê Nova Friburgo, por exemplo, nós temos 300 milhões praticamente de investimento de obras, investimentos aqui dentro. Você vai em Cordeiro, Cantagalo não tem não, que o prefeito não aceitou. Mas vários municípios, quando tem um projeto Asfalto Presente, somando forças. Por exemplo, em Macuco, nós temos um projeto Somando Força, vai se inaugurar um hospital. Então você vê que a aceitação é muito grande. Por quê? Não, porque ele presta serviço. Ele mostrou força no Estado e no interior ficou muitos anos abandonado esse investimento. Então ele tem uma popularidade muito boa. Então a visão dele é essa, olha só, nós governamos para todos, não para grupos políticos. Você falou algo aí que eu acho estranho. O prefeito de Cantagalo, se não me engano, é o senhor Guga de Paula. Guga. Ele rejeitou... O Guga, na verdade, é o seguinte, o Guga tem dinheiro em caixa, houve alguns convênios que nós tentamos oferecer ele para serem feitos, ele não precisava, ele tinha um recurso próprio para fazer.
E a marca do mandato dele, tá, tinha um recurso em caixa, que era asfalto presente, algumas intervenções, não precisava. Ele andou lá meio enroscado lá por causa das precisou, atitudes pessoais dele. Tentei depois, que eu não vou discutir algumas aqui vezes, quais são, né? Me recebi, e é até engraçado, né? Porque na divisa entre Cantagalho e Cordeiro, nós fizemos a intervenção, se você conhece o IPERJ ali? Conheço. Nós fizemos aquelas contenções todinhas no Cordeiro do IPERJ, aquelas cortinas tirantadas, quase 30 milhões de reais. E o pessoal de Cantagalho me cobrava, porque você não faz Cantagalho. Cara, eu não faço Cantagalho porque o prefeito você não quer assinar o convênio. Simples assim. É estranho, né? Eu tinha dinheiro em caixa, a gente estava com 40 e poucos milhões de caixa. Cara, eu até conversei com uma pessoa antes, ele tinha um recurso em caixa e ele marca o mandato dele também, né? Que ele realmente fez algumas obras lá com recurso próprio, fez um ginásio, eu olhei algumas obras, então ele deixou o mandato dele marcado, né? Não é marcado. Ou seja, ele não queria que ninguém aparecesse mais na placa. Aqui isso é meu território, meu, quem manda sou eu, tem recurso de vocês. Se o eleitor de lá gosta, né? E ele fez, a população paga em dia, o prefeito está organizado, é a forma de gestão. É a forma de gestão dele. E ele é aliado nosso do governador. E ele é aliado do governador. É aliado do governador? Aliado do governador. É o jeito dele. Eu jeito falo, dele. se ele é assim e a população vota nele, o problema é dele e da população. A cidade está organizada. Somos nós que vamos criticar o jeito dele. Tudo em dia, obras desenvolvendo. Eu só acho curioso você não querer ajuda, mas cada um precisa. tem... Eu tenho um amigo que fala, cada um é cada um, né? Cada um. Aí você está há quanto tempo no mandato? Nesse cargo eu entrei em março. Ou seja, você está completando um ano. Completando um ano. Eu tinha sido Que convidado. balanço que você faz até agora? E se você está me sentindo à vontade nele? Como é que você está se sentindo? Você tem uma característica que eu conheço bem. Você sempre é uma pessoa muito transparente no que você age. Você não é de ficar jogando confete. Modesto, hoje, cara, as pessoas pensam o seguinte, a gente pensa... Hoje, o que eu falei com as pessoas, deixa bem claro aqui, quando eu assumi o cargo, eu vim assumir o cargo aqui, nós tínhamos várias obras pontuadas aqui na nossa região. Um dos compromissos foi concluir todas as obras, foi firmado isso. Então, o que a gente pensa hoje é trabalhar e fazer acontecer. Nós não fazemos acontecer. Inclusive, a gente faz, às vezes, algumas postagens, assim, nós fazemos acontecer. Entendeu? Tipo assim, quando você, determinado município que eu chego, tipo assim, o prefeito fica andando com a gente ali, porque a gente representa o governo do Estado que representa ali as obras da benfeitorias. E a aceitação é muito boa do governador. Eu tentei uma brincadeira, um amigo meu, determinado amigo meu de um município, tirou uma foto comigo aqui, né, que a gente tem a obrigação de chegar à pedaço, a gente chega com jaleco, capacete, então só está com jaleco, então a gente chegou a tirar uma foto. Aí se lançou, candidato a prefeito com apoio do governo do Estado aqui. Tirou a casquinha, aí é candidato. Aí, se eu pode me depois, cara, por enquanto não tem posicionamento, mas o cara é meu amigo e tal. E lançou, então, tem essa posição. Então a gente vê que a situação é boa, a gente continua trabalhando. É que eu falo com você, Modesto, é uma lição de vida, cada vez que você exerce um cargo público, você aprende um pouco mais. E hoje eu estou convicto por conta própria, essa experiência do governo do Cláudio Castro, em ter feito essa política de fazer acontecer, de não olhar para grupos políticos que têm um resultado político. E eu vou te dar um exemplo disso. Se você observar o Cláudio, quando ganhou o governo do Estado, ninguém acreditava na reeleição dele. Ele foi ajudando o investimento em todos os municípios. Até porque ele entrou, né, na saída do Witzel, né? Então, muita gente achou que não ia a lugar nenhum, né? Ele se reelegeu no primeiro turno. Foi. Então, quando você faz uma gestão marcada para a população em geral, benefício para a população, você não precisa fazer acordo com grupos políticos, você tem que fazer acordo com a população. O resultado está aí. Hoje, o governador, todos os prefeitos, inclusive Friburgo, todos querem o apoio do governador Cláudio Castro. Eu achei... Todos. Eu quando ele... Nós vamos eleger, a maioria dos prefeitos vão se eleger graças ao governador Cláudio Castro. Quando ele entrou no lugar do Witzel, né? O Witzel foi uma coisa até interessante. Que o Witzel ele era um ilustre desconhecido. Eu não lembro quem foi. Alguém me sugeriu fazer uma entrevista com ele em Sérgio Lobac. Foi Sérgio Lobac. Eu fiz uma entrevista com ele. Eu confesso. E lamentavelmente depois o Sérgio Lobac aprontou uma boa comigo com a TV Zoom. Que isso eu vou cobrar sempre ele. Ele aprontou uma boa. Na época ele me fez um pedido, eu atendi. Porque ele era uma pessoa que eu levava em conta, e depois ele, na eleição passada de prefeito, ele aprontou uma muito boa, pensando na Friburgo com a TV Zoom. Mas, na época ele fez isso. Mas ele me apresentou o Witzel, eu fiz para atender o Sérgio, e também por curiosidade, falei, como é que um juiz larga a carreira, uma carreira de juiz, né, ganha bem, para se lançar sem nome? Então. Eu fiz a entrevista em maio. Aí o pessoal manda para você, esse camarada não vai a lugar nenhum. Aí quando ele foi eleito, eu botei a entrevista no ar. Então, eu vou te contar, então você vai ter rir, então. Agora você vai rir, eu vou te contar. É. Quero o vice dele,
O Cláudio. Era o Cláudio, eu sei. Eu sou amigo pessoal do Cláudio, para botar limite. Eu não sabia que o Cláudio era vice do Whitson. Eu não sabia. Faltando 3 dias das eleições no Estado, eu recebi o telefone, não, o Cláudio pediu para você se mandar descarregar nele. Eu falei, Cláudio? Que Cláudio? Eu não ligava, era o Cláudio. Quando deu o primeiro turno que virou, eu falei, pô, cara, caramba, é o Cláudio. Pô, Cláudio, você não vai ver isso que era ele. Eu não sabia, dali eu sabia. Ele virou as eleições. E você vê, foi uma campanha, né, inusitada, né? Foi. Ninguém acreditava, o Whitson era 0,1%. Não, eu entrevistei com curiosidade, mas esse cara não vai lugar nenhum. Botaram o Cláudio, tem um destino, né? Colocaram o Cláudio como vice, que o Márcio não quis, outro não quis, ninguém quis, ninguém... O que aconteceu? O Cláudio, por exemplo, ele era vereador no cidade do Rio de Janeiro. Então o Cláudio poderia concorrer a vice-governador, mas não perderia o mandato de vereador. O Márcio Pacheco, por exemplo, perderia o mandato de deputado se perdesse as eleições, tinha chance de se eleger. O Hugo poderia ser porque o Hugo perderia o mandato de deputado no concorrer às eleições. Então, bota Cláudio Mendes, vereador, para compor a chave. Vai compor a chave e o cara ganha. O cara ganha. Isso que aconteceu. O Cláudio, depois que ele entrou, a gente sabe que a gente tem uma fama lamentável no Estado, né? Porque você falou em 2 nomes que até ajudaram bastante no futebol, tanto o Garotinho quanto a Rosinha foram parceiros de futebol. Mas vamos combinar, né? Que Garotinho, Rosinha, o Pezão também que nos ajudou muito na tragédia, a gente não pode reclamar o Pezão foi um parceirão nosso. Com certeza. O Sérgio Cabral, mas todos se deram o vídeo, todos se enrolaram na justiça. Eu falei, será que Cláudio Castro vai ser mais um? Até agora ele está saindo. Não está sendo. O Cláudio, na verdade... Eu, por sinal, quando ele tentou a reeleição, isso aí eu falo, eu não tenho ligação nenhuma coisa, eu posso falar à vontade, né? Em função dos candidatos que se apresentaram, eu votei nele porque entendi que ele já estava fazendo um bom trabalho. Eu achei que merecia o voto para continuar. Mas eu não tenho nenhuma ligação com ele. Se eu encontrar com ele na rua, acho que eu não lembro nem olhar a cara dele direito. É uma pessoa tranquila, cristão, tudo bem. É que eu falei, a gente governa para toda, não tem oposição, você está comentando. Inclusive, a gente sempre conversa isso. Se você pegar, por exemplo, eu falo isso em todos os municípios, não só na Friburgo, quando eu falo aqui dos municípios, eu falo para todos os prefeitos, tá? Em relação ao Friburgo só não, que eu convivo, e eu falo a mesma coisa para todos. Nós temos hoje nós temos assim, um conflito, né, de políticos, né, porque quanto menor a cidade, mais acirrada é a política. Claro, sempre foi Friburgo assim. tem um acirramento, agora se eu vou a Macuco, o acirramento é maior. Então o que acontece? Nesse lugar, se você não separa... O Cláudio, por exemplo, teve 70% da votação em todos, Friburgo tem 60 e pouco, mas tem município que tem 80% de votos aqui na região aqui. Então eu convivo com a oposição à situação, porque eu falo com eles, olha só, os inimigos, seus adversários, são nossos aliados. Então nós, Estados, somos neutros. Eu entro como neutro ali, e uma obra que eu faço, eu convido tanto a oposição como a situação para participar e caminhar com a obra com a gente aqui. Agora, nós estamos aí chegando nos 18 minutos, nós vamos falar de 2 obras importantes. A primeira foi uma obra que eu sempre soube que era um sonho, o doutor Aldo mesmo cansado de falar, que a gente tinha que dar um jeito de fazer uma drenagem. Se você analisar fotos antigas, né, ali na rua Farinha Filho, descia uma galeria ali aberta, atravessar a Dante Laginés e jogava no rio. Mas a gente sabe que o centro, essa obra de drenagem do centro da cidade, quando a gente fala do centro, aquela região ali, era um sonho para muita gente realizar. Eu mesmo achava muito difícil, porque eu sabia que era dificilmente um prefeito ia ter condição financeira para jogar. Segundo, a gente sabe que era uma obra que você ia quebrar muitos ovos, né? Ia atrapalhar muito a vida de muita gente, né? Aí você sabe, o prefeito, né? Eu tenho que interditar a rua Alberto Browne. Não, vou interditar a Farinha Filho, Dante Laginés, todo mundo. Então, quando o projeto foi lançado, eu vou ser sincero, eu vou assim, isso aí para mim é mais um me engano que eu gosto. Tanto é que quando eu vi o canteiro de obras sendo instalado ali na Confluência da Merval, eu falei, parece que vai. E eu, como trabalho ali na empresa ligada ao grupo da Predial, né? Eu todo dia, eu fui um verdadeiro engenheiro dessa obra, que eu, pelo menos uma vez por semana, eu comecei lá na rua Augusto Cardoso, fui até no final ali, quando você tirou até uma foto, que eu até publiquei no Jornal de Conselheiro, essa foto, a drenagem do centro da cidade. A gente ouviu nos últimos dias aí, por causa daquela chuva, né, algumas críticas, né? Mas eu quero que você fale nessa obra e depois eu vou falar o que eu acho daquelas críticas. Modesto, primeiramente eu quero dizer a você que quando se faz uma obra nesse vulto dentro da cidade, você cria alguns transtornos, não tenha dúvida disso. Você não consegue fazer omelete sem quebrar os ovos, isso é fato.
E Friburgo tem um problema de drenagem. A drenagem na Friburgo, ela iniciou-se lá no governo Paulo Azevedo, fez uma parte, a doutora Saudade fez uma parte na Augusto Piné, na 7 de setembro, o governo do Estado, na tragédia, fez a parte do Suspiro, e vários projetos. E ficou pendente esses projetos ali da Praça Farinha Filho. É um projeto que foi entregue ao governo do Estado, o governador imediatamente resolveu fazer o projeto, né, assumiu os projetos, esse projeto foi executado e pago pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Não teve um centavo do município aqui. É chamado termo de cooperação. E nós começamos, ele começou ali no Alberto Brown, Augusto Cardoso, desceu e depois subiu ao Monte Líbano, caso Alberto Brown. Por quê? Você tem duas vias de drenagem na cidade ali. Tem uma via que desce pela Casa Alberto Brown, Monte Líbano, e sai lá na Augusto Cardoso, corta Alberto Brown, um pedaço ali daquela rua da Casa da Bahia, e sai e desemboca ali no Rio ali, cortando a Augusto Cardoso. E tem outra drenagem que ela pega ali da Conde de Pittencourt, sobe ali a Dantila Ginesta, passa para Getúlio Vargas, Farinha Filho e para ali. Quando nós chegamos ali na Farinha Filho, por exemplo, pelo projeto não foi apresentado, não havia uma galeria. Nós tínhamos uma apresentação do projeto, uma galeria de esticar de maneiras de 1000, mais ou menos, até a igreja messiânica, que era ali, né? O portão da Câmara, de galeria da Câmara. Nós chegamos, já tinha uma galeria pronta, que foi feita pelo governo Saudade. A galeria de 1 metro, 1,5 metro está pronta ali. Então nós resolvemos fazer uma caixa ali, porque nós também estenderíamos ali mais uma maneira de 1000 para o bairro Suíço. Chegamos também, já tinha uma galeria pronta de 1,10 metro. Então a gente ia diminuir as galerias e resolvemos fazer uma caixa ali. E essa drenagem, na verdade, o que acontece? A água que desce das Browns hoje, ela passa hoje, em vez de descer lá para Monte Líbano, para Farinha Filho, ela escoa o excesso dela e vai jogar para dentro da Monte Líbano. Então, se você observar ali, ela drenou a cidade, com certeza, onde passamos a drenagem, a captação de água, ela vai fluir à vontade. E uma preocupação, muitas pessoas falam, mas se o rio encher? Se o rio encher, tem que dizer o seguinte, aí é quase impossível também se evitar. Mas como as galerias, por exemplo, elas vão servir como um reservatório. Porque as galerias ali tem 2,5 metros. Tem 2,5 metros por 1,75 m. Então, quando você chega... A seção é muito grande. Então, você tem um reservatório ali, se transbordar, então não tem problema. Inclusive, você vai tocar no assunto, o último ocorrido, quando houve aquelas chuvas na cidade, que houve um problema arrancou a pavimentação paralelepípedo na rua Carlos Alberto Brown. Logo começou a coisa, eu recebi um telefonema que me parece que chegou as informações que arrebentou as galerias. Eu achei difícil. E não arrebentou, eu sei que não arrebentou. E o que aconteceu? Foi a informação que chega de um cara, né? Ficamos nas galerias e tal, eu me desloquei, liguei a Secretaria do Rio, me ligaram também, que chegou essa informação, a imprensa começou a cobrar deles, eu me desloquei para o local. E quando chegar para o local do ocorrido, eu passei pela Monte Líbano e passei pela Farinha Filho, eu vi que estava tudo drenado. Ali realmente foi excesso de água no meio das Browns, os bueiros estavam assoreados, viu um volume muito grande de água e arrancou o paralelepípedo. Mas e foi uma coisa superficial, as galerias funcionaram plenamente. Eu tenho informação que elas não chegaram nem a atingir metade da capacidade. Não atingiu não. Ela tem a capacidade muito grande. O problema não foi na galeria. Não foi na galeria. Então, monitoramos ela, aí depois nós começamos a monitorar para saber se mandamos vistoriar as galerias. Não vai estar nada abalou. A drenagem funciona plenamente mesmo. Mesma obra que foi reivindicada há muitos anos, e o governador Cláudio Castro fez. Inclusive, vou deixar bem claro aqui que o governo do Estado ele tem a prioridade hoje é o contingenciamento de risco e estruturar as cidades. Nas prioridades. Nós temos feito. Mas a drenagem tem vários municípios, nós temos esse tipo de drenagem tem funcionado. Mas o que eu ia dizer para você é o seguinte, eu estava comentando até hoje com a nossa chefe de reportagem, a Carol. Lamentavelmente, hoje a informação dá muito rápido, os meios de comunicação não tem mais o que tinha no passado, os famosos revidores, né? Você, antes de publicar, e eu ouvi, inclusive, alguns meios de comunicação, as redes sociais falam o que querem. Mas o sistema de drenagem não funcionou. Funcionou sim. O que eu estava falando, eu sou engenheiro. Na engenharia, como qualquer profissão, você é advogado, você não pode chegar para um cliente e falar assim, eu tenho certeza que eu vou ganhar esse projeto. Você pode falar assim, nós temos uma boa possibilidade. Na medicina, você não pode falar, o camarada chegou lá com uma doença grave, não vai morrer. E na engenharia, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, a engenharia ela trabalha com parâmetros. Então, quando você faz um sistema de drenagem, você trabalha com um histórico de chuvas, histórico de vazão. Agora, isso não quer dizer que o sistema vai abarcar a toda e qualquer chuva. Se você tiver uma chuva excepcional,
O sistema não é preparado para isso. Você está falando em inundação. Hoje é muito mais difícil ter uma inundação na Caixa Passo Rica, que a nossa Caixa aumentou. É mais difícil. Agora, não é impossível. Olha só, Modesto, isso aí é um conjunto de coisas que foram feitas em Friburgo, o sistema de drenagem da cidade. Se você observar, o governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Meio Ambiente, o INEA, está canalizando o Rio Córrego Dantas e está desassoreando o rio lá em Conselheiro Paulino. Isso aumenta a caixa, é mais difícil. E outra coisa. Aquela inundação que nós tivemos em 2011, hoje seria muito mais improvável. É possível você ter uma chuva? E você tocou no assunto aí, Modesto, quando nós fizemos ali no final da Farinha Fria com Augusto Spinelli, que resolvemos ali fazer uma caixa, uma caixa existente ali, nós esperamos uma chuva para ver a capacidade da caixa, fazer como comportaria aquilo ali. O que as pessoas não sabem é que a água que desce das Browns, o que aconteceu ali? Nós fizemos uma manilha de vazão. Ela desce das Browns, ela desce 20% só. Antigamente ela descia 100% para ir lá para a Farinha Filho. Hoje ela desce no máximo 20%. O excesso joga na nossa galeria de 2,75 metros. Então não tem problema nenhum. A gente está chegando nos últimos 10 minutos, tem que falar agora do Hospital Oncológico. O Hospital Oncológico, você já disse que eu me surpreendi, que a história que a gente conhece é que, pós-tragédia, até o Zé Roberto Pacheco, o nosso vereador, conta essa história, mas para vereador parece que você não sabe toda a história, então não, hein? Se fala muito que o governador Sérgio Cabral, em compensação pela tragédia, seria o pai da criança. Você está dizendo que não é. Agora, esse hospital, a gente sabe que o Sérgio Cabral realmente falou em 2012 nele. Na época o Pezão construiu alguma coisa, parou. E em junho de 2020, em 2022, foi lançado. Então, vamos lá, Modesto. Esse projeto foi doutorado apresentado em Brasília, o doutor Otto sofre o acidente, o Demerval desapropria o hospital para o Estado pagar. Entendeu? Então, tanto é que o doutor Otto Elin Gonçalves, ele lançou a campanha de deputado estadual baseada na construção do Hospital do Câncer, que já estava no projeto do doutor Heródoto, buscando em Brasília. É mais uma que nós devemos ao doutor Heródoto, então. Foi ele o pai que lançou o projeto. É o pai da criança, o mentor do hospital. O Demerval desapropriou, deu continuidade, ficou no governo do Estado do Rio de Janeiro, pesando, tinha um dinheiro, começou a obra, não concluiu. E o governador Cláudio Castro, ele pegou todas as obras paralisadas e resolveu a dar início dela. Inclusive, né, não é segredo, o Cláudio, ele tem um carinho muito grande, ele e o secretário do Instituto Uruan, eles tiveram um problema familiar com uma pessoa com doença do câncer. Ele perdeu a mãe, o outro perdeu a esposa. Então, esse hospital, assim, é questão de honra desde concluir esse hospital. As pessoas não sabem disso. Mas a gente tem uma esperança tremenda. Eu caminho ali seguidamente. Hoje eu passei ontem lá. Mas tem uma coisa que está me preocupando, né? Eu sou meio ali, como a gente já é meio escaldado, né? Eu passo ali e eu também entendo. Eu trabalho em construtora, né? E eu tenho observado que em determinado momento nós estávamos com uma carga de trabalhadores bem importante lá, devia ter mais de 150. E hoje, como é que eu controlo o número de trabalhadores ali? Porque hoje a maior parte dos trabalhadores usa carro ou moto. E caiu drasticamente. Eu perguntei ontem a um trabalhador, assim, né? Falei, vem cá, o que está acontecendo? Caiu o número de trabalhadores? Caiu sim, nós hoje temos 80 só. Eu falei, vai parar? Falei, não. Eu falei, então por que parou? Foi o fiscal que fez isso. Explica. Olha só, explicar aqui, Modesto. Essa obra, na verdade, foi iniciada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, não está na nossa secretaria. Nós assumimos essa obra, a autoridade da obra, a gestão da obra. Então, nós viemos auditando a obra, viemos fazer a medição da obra, e nós mudamos a estratégia de forma de medição da obra. É uma obra realmente grande, ela não vai ser parada, isso aí. E outra coisa, ela é a prioridade do governo do Estado do Rio de Janeiro, é uma das obras que eu sou mais cobrado em relação a essa. A gente monitora essa obra, pelo secretário me liga constantemente para saber da obra, a pedido do governador. O governador quer saber, ele tem um empenho muito grande em concluir essa obra. Acontece que nós tínhamos lá, chegou a ter 160, 170 foi isso aí, eu soube que teve 150 pelo menos, tinha lá. Colaboradores, o que aconteceu? E também na mão de obra isso tudo mais, agora são mão de obras específicas. Eu vou te convidar um dia, porque você vai pessoalmente comigo fazer essa visita. Estou te convidando pessoalmente, você entra na obra para a gente fazer uma visita. Eu estou hoje com a equipe, 2 fiscais na obra, tem os fiscais que acompanham auditando a obra comigo constantemente, no máximo de 15 dias estou vindo aqui. E nós pedimos agora que a gente faça um plano de trabalho, de ação para os pontos das obras, porque, por exemplo, é mais fácil para a gente controlar aqui, eu mesmo controlar, por exemplo. Vamos fazer um plano de ação para o pavimento X, assim, então é mais fácil eu fiscalizar tudo, acompanhar tudo.
Então você pode ficar tranquilo, essa obra será concluída. Hoje, por exemplo, sai daqui, nós estamos lá, com meus 2 fiscais, repito isso, está vindo acompanhando, o pessoal da Secretaria de Saúde está acompanhando com a gente essa obra, por quê? Porque essa obra, Mandé, você trabalha em construção civil, se a gente pega uma obra de início, é mais fácil. Agora, não fazer uma reforma no prédio muita gente bota, muita gente não entende por que você bota no chão para construir de novo. É isso aí. Aí está o problema. É mais fácil e mais barato. Então a gente vem cobrando aqui, que vai ficar em janeiro, ficar em junho, as pessoas desacreditam. Eu vou dizer o seguinte, essa obra pertence ao governo do Estado do Rio de Janeiro, não tem interferência do município, as pessoas ficam preocupadas em relação a isso, achando que tem dificuldade no Hospital Raul Sertã, então não vai ser o Hospital do Câncer, não tem nada a ver o Hospital Raul Sertã com o Hospital do Câncer, são coisas distintas. O Hospital Raul Sertã é municipal, aqui é um hospital sendo construído pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, vai ser gerido exclusivamente pelo Estado do Rio de Janeiro, é um hospital estadual. Graças ao doutor Herói, está sendo localizado em Nova Friburgo, não precisa ser feito em outro lugar, vai atender toda a região, a seriedade de todos os prefeitos, o Rodrigo Viana, o Leonan, Paulo Barros, Fabrício, todos, a Manuela estava encantada, tive que falar prefeito de exercício, me cobrou isso, a Michele, prefeito de Macuco, o próprio Johnny Mike cobra a gente esse hospital, todos os prefeitos da região, todos, sem exceção, até o vereador, antigo, né? Que a gente conclui isso. Esse hospital será concluído, eu garanto. Eu falo com as pessoas, porque, Manuel, eu faço questão que você vá com o marketing, eu te levar lá. É uma obra que estava abandonada, e você faz uma obra, um projeto de 9, 10 anos, de 2009, não é fácil, se adequar a muitas coisas. O equipamento a tecnologia mudou. Mudou a tecnologia. Nós tivemos aqui à frente um muro de contenção que estava cedendo, tivemos que fazer os reforços nele. Isso eu vi, isso é mais fácil. Muro atirantado. Então, por exemplo, quando você vai se movimentar uma parede, por ser de hospitalar, não tem que chamar um cálculo estrutural, um engenheiro estrutural para dar um laudo para a gente fazer. Então, é um negócio muito complexo. Mas a obra vai ser concluída. Eu falo com as pessoas, não se preocupem com os pequenos atrasos que estão acontecendo. Tem que se preocupar com a certeza da conclusão da obra. Você fazer isso, a gente sabe que a gente... Ontem mesmo eu participei de uma perícia num local onde tinha um chalé antigo, que seria um centro de convenção. Quando foi fazer a obra, se viu que era melhor derrubar o chalé e fazer novo. E tem um morador lá que não gostou. Mas é um problema dele, não gostou, mas desconhece a construção civil. Porque senão ia saber que é mais fácil você fazer do zero do que reconstruir alguma coisa. Então eu falo com as pessoas, coincidentemente, eu levei esse projeto com o doutor Herói da Brasília e vou entregar esse Hospital do Câncer à população da região, de toda a nossa região. Isso aí é um feito para você. É um feito para marcar a nossa história. Nós estamos faltando 2 minutos só. Eu não posso deixar de perguntar, né? Claro, se você é por onde anda, eu pergunto. Você hoje está afiliado a algum partido político? Modesto, vou resumir isso que você quer chegar. Eu entrei nesse cargo, é o seguinte, quando você assume um cargo pensando na próxima eleição, você tira o foco dele no concluir, que tem que ser concluído. Meu foco hoje é concluir essas obras da região aqui, eu acho que deixar minha marca, inclusive o Hospital do Câncer, é uma conclusão nossa. Eu estou filiado do PSD, mas não defini minha situação ainda. Inclusive, há uma corrente muito forte no Estado que eu saia candidato, uma composição de chapa. Eles acham que eu deveria ser composição de chapa, eu pedi que não entre nesse detalhe agora. Eu digo a você, a princípio, quem assume um cargo pensando na próxima eleição, você não desenvolve um foco, você tira o foco disso. Eu, no momento, não penso nisso. Tenho recebido vários convites, inclusive uma corrente do Estado quer que eu saia uma composição de chapa, concorra aqui em Friburgo. Eu acho que, a princípio, não. Eu acho que, a princípio, tem que ter essa missão, de concluir essas obras todas e esperar, porque eu acho que se a gente entra num cargo desse, já pensando na eleição, você acaba confundindo, né? Mas você, então, acredito que... Mas você pode ser candidato, então. Modesto, quem está na vida pública não está à disposição. A princípio, eu penso que não quero ser. Eu já disse a eles que não pretendia ser candidato a nada. De qualquer forma, daqui a 3 meses, você vai ter que tomar uma decisão partidária. Né? Tipo assim, não, tem relação a isso, eu já falei com o governador, não, mas tem que ter uma pessoa nossa, tem que ser, eu já falei, olha só, eu não pretendo ser candidato, mas quem está na vida pública, às vezes, ser chamado lá, ou vai... O doutor mesmo falava, né, que então, o homem público nunca pode dizer não. Então eu não pretendo, meu foco hoje é terminar as obras, estou focado muito no Hospital do Câncer, eu acho que vai ser maior que o mandato, qualquer que eu possa conquistar em Friburgo, mesmo pode estar certo. É o Hospital do Câncer. Você falou... Fazendo bem. Maior isso aí que eu vou fazer. Você falou nisso programa, deixar marca. Deixar marca. Não, mas eu, por causa do Mandés, você pode me dar hoje a presidente da República. Se eu concluir o Hospital do Câncer, eu vou estar fazendo... É uma marca que marca bem maior. E o bem que você está fazendo essas pessoas. Então você tem mandato para pagar isso. Você vai fazer um bem à região. E meu município. E a marca indelével. É uma marca para os seus então não abro mão disso. Um dia lembrar, vovô estava aqui. É isso aí. Isso aí fica bem claro. Marca fundamental. Então eu vou dizer a você, vários prefeitos passaram na cidade, não vão deixar essa marca, eu vou deixar. Isso aí. Não,
Certamente. É porque é uma coisa tão ansiosa e tão necessária. E outra modéstia, as pessoas jogam muito susto também, né? A gente recebe isso, a obra está parada, não vai sair. Não, parada não está não. Isso eu posso aí, falar. Eu falo assim, olha só, vamos lá comigo. Eu já tive... Não, eu até agradeço toda a imprensa do Nova Friburgo, toda, inclusive o pessoal da DV1 aqui, todas as imprensas, quando nós vão no local comigo, eles vão lá, eles estão acompanhando, estão vendo, estão divulgando. Isso está me ajudando muito. E é importante esse trabalho de vocês, é importante. Eu agradeço a toda a imprensa do Nova Friburgo, esse trabalho tem feito com a gente. Dia sim, dia não, eu passo por ali, porque eu caminho, eu moro no PLC, eu caminho o dia que eu vou menos, eu vou até em frente ao hospital, porque a minha marca ali é marca de cronometragem de tempo. Eu sei. E no final de semana eu vou até lá na usina do rancho, mas eu passo ali sempre. Então estou acompanhando essa obra. A drenagem não, a drenagem eu saía lá da empresa e ia lá visitar. É curioso, coisa de engenheiro, né? Você gosta de ver na tua profissão, como você deve gostar de olhar às vezes o processo, né? Mas a obra não, ali é porque eu caminho, eu caminho. E aí eu me assustei esses dias, falei, tem menos carro ali. Não, mas seja muito esporte específico. Aí ontem eu perguntei ao trabalhador, ele ficou meio sem graça, falou, me diga uma coisa, tem menos pessoas trabalhando aí? Tem. Você sabe por quê? Não, os fiscais decidiram, ele pelo menos falou isso para mim. Falei, mas a Salva vai sair? Não, vai sair, a gente precisa do emprego e vai sair sim. Verdade, a prioridade do governo do Estado, o dia está separado. Eu vou estar aqui no dia que inaugurar, foi que ele me respondeu. Com certeza. Não, 1 hora e 1 minuto, passamos 1 minuto já, o Marconinho já vai brigar comigo. Obrigado, Marconinho. Obrigado, Nami, que eu sei que você tem compromisso, você largou para vir aqui. É um prazer estar aqui com você. A telinha para o seu boa noite. Boa noite a todos, agradecer, Modesto, o convite aqui, pensando na Friburgo. É muito bom dar esses esclarecimentos à população, a todos os telespectadores. E é muito importante esse meio de comunicação. E pode ficar certo, nós vamos concluir o Hospital do Câncer, que é uma sociedade muito grande da população, e vai ficar na nossa história. Eu sempre falo, o Cláudio Castro, já com a obra de drenagem no centro, ele já marcou a cidade. E esse Hospital do Câncer realmente seria nem a cereja no bolo, seria todas as frutas no bolo, né? Porque é tão necessário, a gente sabe o sacrifício que é sair daqui, ir para Teresópolis, ir para o Rio, numa van. O secretário, Guru Andrade, liga toda semana para saber como é que está o andamento da obra. Que bom, continue perturbando você. Com certeza. Tá bom? E eu agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha, tá? E se Deus assim permitir, estaremos de volta na próxima semana. Um beijo no coração de todos.